Quarta-feira, 20 de março de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Cooperativa Paranaense inaugura maior e mais moderno incubatório de ovos das Américas. Smart City Expo Curitiba 2024. Mais de 18 mil visitantes são esperados em busca de um futuro sustentável. ProRim inaugura nova estrutura em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Local passa a atender 400 pessoas por dia em tratamentos renais. Após homologação de delação, Lewandowski fala da delação no caso Marielle Franco. Ministro diz que morte da ex-vereadora carioca será solucionada em breve. Lei é suspensa novamente no Texas. Norma converte em crime estadual a entrada ilegal de imigrantes no território norte-americano. Tribunal ordena a libertação de Daniel Alves sob fiança. Ex-jogador brasileiro terá que pagar €1 milhão pela liberdade. E você vai ver ainda. Zico ganha estátua de cera no Rio de Janeiro. Ídolo do Flamengo recebe homenagem em um museu na zona portuária. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. O Paraná é o segundo maior produtor de frangos do país e com uma ampliação inaugurada ontem da segunda maior cooperativa paranaense, o estado deve melhorar ainda mais os resultados. O estado do Paraná passa a ter o maior e mais moderno incubatório das Américas, com cerca de R$80 milhões investidos pela Cooperativa Lar em Itaipulândia, no oeste do estado. O local praticamente dobrou de tamanho, passando a ter pouco mais de 15 mil metros quadrados de área construída. O empreendimento conta com o mais alto nível de automação e tecnologia importada de países como a Bélgica e Holanda. Com esta nova parte da incubadora, as aves deverão ter mais segurança e saúde, devido à redução da manipulação humana. O Brasil é o segundo maior produtor, mas é o maior exportador. Então, na medida que o Paraná exporta 40% do que sai dos nossos portos, veja a importância desse estado. E que tem uma avicultura moderna, uma avicultura que está no auge. Ela tem muito ainda o que trazer de bons resultados. Sobretudo, não é uma atividade que vai se expandir, acreditamos que não, mas vai melhorar o ganho de todos os elos da cadeia, inclusive do produtor de frango. A expansão deverá contribuir com a geração de mais de 130 empregos na região. Além disso, deverá aumentar a produtividade no estado. A expectativa é que o Paraná passe a ter 95% de autossuficiência na produção de pintinhos da cooperativa, expandindo para 634 mil todos os dias, impactando em outros setores da economia. Não é por nada que o Paraná está trabalhando para sair aquela ferrovia, porque nós passamos de exportador de milho em importador, porque aqui o investimento maciço na industrialização faz com que a gente tenha um volume muito grande de indústrias transformando, o que é bom, porque dá valor agregado, e a gente vai ter que importar milho de quem produz lá em cima para trazer aqui para o Paraná mais barato. Em 2023, o Paraná produziu mais de 2 bilhões de frangos e continua liderando amplamente o ranking dos estados, com 34,3% de participação nacional, seguido por Santa Catarina, com 13,4%, e Rio Grande do Sul, com 12,5%. Foi inaugurado ontem a nova estrutura da Fundação da ProRim, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O local, que realiza o atendimento de pacientes de 19 cidades, teve o espaço dobrado de tamanho. Com a ampliação, o local passa a contar com uma estrutura de 1.800 metros quadrados, possibilitando o atendimento de 400 pacientes por dia que necessitam da hemodiálise. Além das adaptações no prédio, a unidade também adquiriu novos equipamentos. Este novo espaço da ProRim, que tem ampliado a sua capacidade instalada de 250 para 400 pacientes, ele é muito importante porque, além de atender os pacientes em hemodiálise, que é os pacientes que vêm para a clínica 3 vezes por semana, também tem a diálise peritoneal. Quem ganha com isso? Os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde,
porque o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem um amplo programa de atendimento da linha de cuidado dos pacientes renais crônicos. A ProRim é uma entidade de administração privada, filantrópica e sem fins lucrativos. Cerca de 99% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Anualmente, realiza mais de 100 mil sessões de hemodiálise e já ultrapassou a marca de 1.940 transplantes renais. Por isso, a obra contou com investimentos do governo estadual em cerca de 2,5 milhões de reais. Outros 2,6 milhões vieram por meio dos recursos próprios da entidade e de doações da comunidade, que devem beneficiar centenas de pessoas, como a Raquel, que desde 2022 realiza o tratamento na fundação. É uma profunda alegria ver esse espaço renovado, é um espaço amplo, uma estrutura maravilhosa, porque os pacientes se sentem com mais conforto, tanto para nós que estamos lá, ficamos 4 horas em cada sessão, como para os profissionais de saúde. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse na terça-feira que a delação premiada de Rony Lessa, no caso Marielle Franco, foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro espera que o assassinato de Marielle, ocorrido há 6 anos, seja solucionado em breve. A fala do ministro significa que a Justiça reconhece que o acordo de delação premiada é legal e que o depoimento atende os critérios. Eu acabo de estar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa. Esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Marielle foi assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Os dois foram baleados pelos ocupantes de outro veículo em uma rua no centro do Rio. O caso passou a ser investigado pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado. E agora obteve um avanço significativo com a confissão de Lessa, suspeito de ser o principal executor do crime, homologada por Alexandre de Moraes. Em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. Lessa teria fornecido às autoridades os nomes dos supostos autores intelectuais do crime. E nós estamos oficialmente no outono. A estação conhecida como transição do verão para o inverno iniciou aos 6 minutos desta quarta-feira. A tendência é que o outono comece com períodos mais quentes, intercalados por períodos mais frios, que tendem a ficar cada vez mais frequentes. Tradicionalmente, a estação é um período com menos chuva que o verão. Mas neste ano, o outono deve ser mais chuvoso. Quem traz mais informações é a meteorologista Francine Sacco, da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Nessa época do ano, nós ainda temos a ocorrência de temporais isolados provocados pelo aquecimento, mas já começam a chegar as frentes frias, que influenciam o estado de uma forma mais ampla, trazendo também chuva que acaba cobrindo todo o estado. Esse ano, casualmente, a gente vai ter a chegada de uma frente fria bem nesses primeiros dias do outono, entre os dias 20 e 21, uma frente fria então passa pelo nosso estado e na retaguarda vem aí a nossa primeira massa de ar seco e frio deste outono de 2024, que vai declinar as temperaturas. Já essa mudança no tempo com a passagem da frente fria e a chegada dessa massa de ar seco e frio vai mostrar bem o que é a característica do outono. Após a passagem da frente fria, a gente vai ter alguns dias aí de tempo firme, que vai começar com temperaturas mais baixas e durante a tarde a tendência é que, com um predomínio de sol, as temperaturas se elevem. Essa é a principal marca do outono climatologicamente falando aqui para o nosso estado.
Esse ano de 2024, a gente vai começar ainda o outono sob a influência do El Niño, que tem sido falado aí, todo mundo tem falado muito do fenômeno El Niño. Ele já está aí perdendo força já nos últimos meses e a tendência é que ele vá diminuindo a sua influência, diminuindo, né, a sua intensidade, até a gente entrar num período de neutralidade ali no final do outono. Portanto, a gente ainda vai sentir a influência deste fenômeno e a tendência é que tenhamos aí um mês de março e abril com chuva ainda entre a média e acima dela, e as temperaturas também tendem a ficar entre a média e um pouquinho acima da média, né, a temperatura aqui para nós, um pouquinho mais abafado, como a gente já tem sentido aí nos últimos dias. Depois, a partir de maio, a gente já vai se aproximando, indo mais em direção ao inverno, e a tendência é que as massas de ar seco e frio comecem a chegar com mais frequência e a gente tenha mais alternância aí entre períodos mais quentes e períodos mais frios. E tem mudança no clima já para as próximas horas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria avança do Uruguai, provocando ventos, chuva forte e queda na temperatura. O governador Eduardo Leite faz o alerta. Pessoal, um alerta muito importante. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março, e nessa noite a gente começa a ver no Rio Grande do Sul a entrada de uma frente fria vindo da Argentina, que vai trazer muitos transtornos. O que a sala de situação do governo do estado aponta é a entrada da frente fria pela Argentina, pela fronteira, a partir das 10, 11 horas da noite, trazendo ventos muito fortes e muita chuva nessa região, já a partir do fim da noite, talvez ventos de mais de 100 km por hora. Essa frente fria vai avançando e pela madrugada toda essa região em laranja também já começa a sentir os efeitos dessa mudança climática, que vai trazer também ventos de 80 a 100 km por hora e muita chuva potencialmente, e depois no início da manhã da quinta-feira essa região em amarelo também ventos de 60 a 80 km por hora, além de chuvas intensas, possibilidade de temporais, de granizo, e por isso o recado: se coloquem em situação de segurança, protejam a si e as suas famílias, evitem se colocar em situação de risco. Os bens materiais, os transtornos que houver do ponto de vista material, a gente busca a forma de corrigir depois, de compensar, tudo isso se busca reparar depois. O que não dá para reparar é perda de vidas humanas e por isso é o momento de todo mundo se colocar em situação de segurança. Essa madrugada promete aí transtornos do ponto de vista climático, a Defesa Civil está acionada com as prefeituras, todos em alerta, Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, todas as forças de segurança vão estar atuando nessa madrugada, mas a gente precisa proteger as vidas e eu peço a vocês que disseminem essa informação e assim a gente possa evitar transtornos ainda maiores para a população gaúcha. Um tribunal espanhol autorizou nesta quarta-feira a libertação do brasileiro Daniel Alves da prisão depois do pagamento de uma fiança equivalente a mais de 5 milhões de reais, enquanto são examinados os recursos contra a condenação por estupro. Na decisão, a audiência de Barcelona autoriza a liberação do ex-jogador com o pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Daniel Alves vai ter o passaporte brasileiro e o espanhol apreendidos, além de ser obrigado a permanecer afastado da vítima de estupro. A decisão do tribunal foi anunciada um dia depois da audiência que examinou o pedido de liberdade provisória enquanto os recursos são avaliados. A defesa de Daniel Alves afirmou que ele já cumpriu 1/4 da pena que o tribunal impôs no final de fevereiro, o que impossibilitaria o recebimento de benefícios penitenciários em caso de sentença definitiva. O Ministério Público não foi convencido pelos argumentos e permaneceu contrário à liberação do ex-jogador, enquanto a advogada da vítima denunciou uma justiça para ricos. O ex-jogador de futebol Zico, craque do Flamengo, recebeu mais uma homenagem no Rio de Janeiro. O ídolo rubro-negro ganhou uma estátua de cera. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, recebeu uma nova homenagem. O camisa 10 da Gávea ganhou uma estátua de cera no Aqua Rio, na zona portuária do Rio de Janeiro. É a emoção de que a gente está vivo e pode retratar e sentir de perto que representa uma homenagem como essa, né? No teu estado, no teu país,
com um momento importantíssimo vivido por mim no futebol. Então, estou muito gratificado com todos aqueles que de alguma forma participaram dessa homenagem, né? Na semana em que Dorival Júnior estreia no comando da seleção brasileira contra a Inglaterra, o Galinho de Quintino falou sobre a quantidade de atletas brasileiros jogando no exterior e a presença de estrangeiros nas competições nacionais. Não faço comparação, entendeu? A grande diferença que existiu hoje é que boa parte dos jogadores está jogando fora. Na nossa época, a seleção brasileira era feita de jogadores jogando no Brasil. Você não tinha chance nem espaço para tantos estrangeiros como a gente tem hoje no Brasil. Zico já está acostumado com homenagens como essa. Além da representação em cera, o craque também ganhou estátuas na sede do Flamengo, na Gávea, no Hall da Fama, no Maracanã e no estádio do Kashima Antlers, clube japonês, onde jogou na década de 1990. E você vai ver a seguir. No Rio de Janeiro, artistas plásticos rompem barreiras. Galerias de arte são inauguradas em favelas e democratizam o acesso à arte. Smart City Expo Curitiba 2024. Mais de 18 mil visitantes são esperados em busca de um futuro sustentável. É depois do intervalo, a gente volta já. Festão de Páscoa Comprão. Preços tão baixos que dá vontade de levar tudo. Batata lavada, R$ 3,99 o quilo só no Clube K. Banana caturra, apenas R$ 2,99 o quilo. Queijo Lazzaroli, mussarela, fatiado, pacote 1 quilo, R$ 29,99 no Clube K. Açúcar doce açúcar extra fino, 5 quilos, R$ 15,99 a unidade. Farinha de trigo Rosessol, 5 quilos, R$ 11,49 a unidade. Lava-roupas Omo, lavanderia, Perfect White, 4 quilos, R$ 44,99. Melhor preço é no Comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Estamos de volta, agora são 8h21. Uma lei estadual do Texas que permite que a polícia prenda e expulse os migrantes que atravessaram ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos foi novamente suspensa na noite de terça-feira, no mais recente episódio da disputa judicial. Um tribunal de apelações voltou a bloquear a norma que havia sido declarada válida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, com 6 juízes votando a favor e outros 3 contra. A lei converte em crime estadual a entrada ilegal no território do Texas e prevê penas de até 20 anos de prisão, além de permitir a expulsão de imigrantes irregulares para o México.
Antes do anúncio da nova suspensão, o governo mexicano havia declarado que não ia aceitar os migrantes, incluindo os cidadãos mexicanos que as autoridades do Texas tentarem entregar na fronteira. A Lei SB4, aprovada pelo Poder Legislativo do Texas e promulgada pelo governador republicano Greg Abbott, deveria ter entrado em vigor no início de março, mas foi bloqueada várias vezes. A crise migratória é um dos temas mais sensíveis a poucos meses das eleições presidenciais americanas, que devem ter um novo duelo entre Joe Biden e Donald Trump. A administração do presidente democrata se opõe firmemente à Lei SB4, alegando que a política migratória é competência do governo federal e não dos estados de forma individual. Já os republicanos culpam Biden de não fazer o suficiente para frear a chegada recorde de imigrantes ao território americano. O Papa Francisco fez um novo pedido nesta quarta-feira por paz na Ucrânia e também na faixa de Gaza. O pontífice pede para que se faça todos os esforços para sair do horror da guerra, 10 dias depois de uma polêmica declaração em que convidou Kiev a levantar uma bandeira branca. E a San Giuseppe raccomandiamo anche le popolazioni della martoriata Ucraina. A São José confiamos também os povos da Ucrânia e da Terra Santa, Palestina e Israel, que tanto sofrem com o horror da guerra. Não nos permitamos esquecer, a guerra é sempre uma derrota. Não podemos avançar durante uma guerra, devemos fazer todos os esforços para conversar e negociar. Não se pode andare avanti in guerra. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare. Em uma entrevista publicada em 9 de março, o chefe da Igreja Católica tinha pedido que a Ucrânia negociasse antes que as coisas piorassem, o que provocou indignação em Kiev. Poucos dias depois, a Rússia elogiou Francisco como um verdadeiro e sincero defensor do humanismo, da paz e dos valores tradicionais por ocasião do 11º aniversário do pontificado. O Papa multiplica a cada semana os chamados à paz, até agora sem resultado. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que a sua reeleição foi um prólogo das novas vitórias que Moscou vai conquistar. O chefe de Estado russo garantiu no domingo um 5º mandato presidencial com mais de 87% dos votos em eleições marcadas pela repressão aos opositores e criticadas por diversos países. Putin vai permanecer no poder pelo menos até o ano de 2030. Aos colegas que falaram aqui sobre as vitórias esperadas e me parabenizaram pelo resultado. A vitória nas eleições é apenas um prólogo das conquistas que a Rússia tanto precisa e que definitivamente virão. Putin também prometeu restaurar a segurança na cidade de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Kiev e Moscou trocaram novos bombardeios nesta quarta, em ataques que deixaram vários mortos e feridos dos dois lados. Pelo menos 3 pessoas perderam a vida em Belgorod, enquanto os bombardeios russos causaram ao menos 5 mortes em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. A Justiça Argentina pediu a repatriação de um avião que está no Uruguai e foi usado para transportar detidos durante o Plano Condor, uma coordenação entre as ditaduras sul-americanas nas décadas de 70 e 80. O pedido foi feito em janeiro pelo juiz Sebastián Casaneio, que investiga casos relacionados ao Plano Condor após perícias indicarem que se trata do bimotor Hawker Siddeley, da Marinha Argentina, que foi utilizado para levar 5 pessoas sequestradas no Paraguai em 1977. A chancelaria argentina, que recebeu o pedido, informou ao tribunal que já encaminhou a solicitação às autoridades uruguaias para que se iniciem os procedimentos necessários. A aeronave está no Aeroporto Internacional de Melilla. O avião foi encontrado em 2022 pelo ilustrador uruguaio Sebastián Santana em Melilla, enquanto buscava material para uma produção audiovisual sobre os 5 militantes de esquerda detidos em 1977 em Assunção pelas forças de segurança paraguaias e ainda desaparecidos. De acordo com relatos do ilustrador, a aeronave, que voou pela primeira vez em 1970, foi vendida pela Marinha em 1987 e desde então esteve nas mãos de civis.
Artistas brasileiros que já expuseram trabalhos em grandes cidades do mundo querem mostrar o contrário ao inaugurarem galerias nas favelas do Rio de Janeiro, muitas vezes em locais dominados pela violência e pelo tráfico de drogas. Maxwell Alexandre, de 33 anos, é um artista plástico que já expôs em várias cidades do Brasil, além de países como França, Espanha e Estados Unidos. Mas depois de conquistar o mundo, ele decidiu voltar para a favela da Rocinha, onde nasceu e se criou, para democratizar o acesso à arte. Então, quando você traz uma galeria, quer dizer, a primeira galeria de arte contemporânea para uma favela, você de alguma maneira está democratizando ou criando um acesso para o que antes a gente tinha como... Não antes, né? Para o que a gente tem como, sei lá, a arte da burguesia. O Espaço Pavilhão 2, na agitada Via Ápia, na Rocinha, a segunda maior favela do Brasil, conta com algumas peças que integraram a exposição Entrega One Planet, One Health, realizada em Paris. E eu lembro que quando eu comecei a flertar com a ideia de ser artista profissional, as pessoas falavam que eu tinha que ir para Berlim, ou para Nova York, ou para Londres, que são as mecas da arte contemporânea, né? Hoje, e eu nunca tinha viajado até então, nunca tinha saído para fora do país, eu me recusava a acreditar nisso. A vários quilômetros dali, na zona norte carioca, a Galeria Cinco Bocas foi inaugurada em 2020 na favela de mesmo nome pelo artista Alan Weber, conhecido por suas fotografias e esculturas, que foram exibidas recentemente na Feira Arte Basel, em Miami. Alan, de 31 anos, dedica o espaço para apresentar artistas que admira. A ideia de criar a galeria surgiu da falta de acesso dos amigos do bairro aos museus da zona sul da cidade, mas também tem como objetivo reunir pessoas de outros locais que relutavam em visitar a favela, cenário habitual de operações policiais contra o tráfico de drogas. Era 2020 e aí eu via muita gente falando sobre muitas coisas, mas eu nunca não tinha visto tipo, uma instituição de arte estar dentro desse lugar. Desde setembro de 2023, Weber expõe a mostra Tô de Pé, do artista Cássio Luiz Brito da Silva, de 22 anos, conhecido como Malvo. O jovem afirma que este espaço é fundamental para a sua carreira. O que me despertou esse sentimento bom foi ver um monte de gente parecida comigo expondo no mesmo lugar. A galeria também é um projeto social que busca aproximar os jovens da arte, patrocinando um time de futebol local e organizando atividades artísticas. Os artistas seguem enfrentando os desafios de trazer pessoas de fora às comunidades, mas também de atrair a atenção da população local, que muitas vezes tem outras prioridades, como atender às suas necessidades básicas, em um cenário marcado pela desigualdade social. A 5ª edição do Smart City Expo Curitiba, um dos eventos mais importantes do cenário nacional e internacional sobre cidades inteligentes, teve início nesta quarta-feira. O tema deste ano, Reinventando Cidades para Todos, reúne especialistas de diversas áreas para compartilhar ideias e soluções inovadoras para construir um futuro mais sustentável e inclusivo. Criado em parceria com a FIRA de Barcelona, organizadora do principal congresso mundial de cidades inteligentes, o evento curitibano oferece uma plataforma para que especialistas de todas as áreas debatam soluções inovadoras para os desafios urbanos. O Paraná se destaca como referência em inovação e sustentabilidade. No ano passado, o estado conquistou o primeiro lugar no ranking de cidades inovadoras e sustentáveis da consultoria Bright Cities. Curitiba, capital do estado, também foi reconhecida como a cidade mais inteligente do mundo. É uma oportunidade, né? Primeiro de aprendizado, porque aqui os expositores trazem muitas tecnologias, muitas soluções no dia a dia para uma boa prestação de serviço para o cidadão. E além disso, também consolida, né, Curitiba, o Paraná,
como essas referências para o mundo, né? Aqui, cidades do tamanho que for podem aprender uma com as outras. Curitiba pode aprender com cidades de 5 mil habitantes, com ideias inovadoras, e cidades de 5 mil habitantes podem aprender conosco. Isso vale com cidades do mundo. Aqui, a tecnologia está envolvida, a ideia criativa está envolvida, porque uma cidade inteligente, ela não é somente uma cidade tecnológica, é também, mas é uma cidade que se fortalece com ideias criativas. O evento também serve como plataforma para apresentar ao mundo os cases de sucesso de empresas curitibanas, especialmente as participantes do programa Tecnopark. A Prefeitura, por meio da agência Curitiba, participa do projeto Innovate, iniciativa global de marketing de lugares, focada em inovação e cidades inteligentes. O Smart City Expo Curitiba 2024 é uma oportunidade única para conhecer as últimas tendências em cidades inteligentes e contribuir para a construção de um futuro mais próspero e sustentável. Então o Paraná está se consolidando realmente como o estado mais inovador do Brasil, com cidades inteligentes. Hoje saiu um ranking com mais 2 cidades paranaenses entre as comunidades mais inteligentes do mundo. Curitiba é a número 1 como a cidade inteligente do mundo. E também Açaí, que é uma cidade de 10 mil habitantes, pequenininha, que também está entre as 21 comunidades mais inteligentes do mundo, e Ponta Grossa. Agora é bem interessante quando se fala em cidades inteligentes, as pessoas imaginam coisas assim de outro mundo, como se fossem coisas assim absurdamente tecnológicas. Cidade inteligente são soluções que às vezes são muito simples, mas que nunca ninguém pensou. E isso faz a grande diferença para a qualidade de vida dos paranaenses. Então o Paraná hoje é uma referência para o Brasil em inovação. O Paraná teve a alegria de ser eleito por 3 vezes consecutiva o estado mais sustentável do Brasil. Nós somos eleito o estado mais inovador do Brasil. Hoje somos o estado que mais cresce no país, que tem a melhor educação do Brasil. Então tudo isso soma em qualidade de vida e automaticamente atração de investimento. Por isso que a geração do emprego do Paraná vem já há alguns anos em alta, né? Isso é qualidade de vida para a população. Durante a abertura do evento, o governador Ratinho Júnior ainda anunciou a criação da Secretaria de Inteligência Artificial. A expectativa para este ano é de público recorde, com mais de 18 mil visitantes, superando os 15 mil do ano passado. A entrada para a área de exposição é gratuita, mediante cadastro e doação de 1 quilo de alimento não perecível. Nós temos aprendido muito com cidades do mundo e do país, e muitas cidades podem utilizar Curitiba como exemplo, que inclusive foi eleita no ano passado a cidade mais inteligente do mundo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Lugares do Sul. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.